Convido o senhor secretário a proceder à chamada dos senhores vereadores. Professor Assis, Silvio Monteiro. Presente. Professor Imar, presente. Bira do Banco. Fenemê. Gastão Vosgueral. Presente. Toninho Anderson. Carlos Machado. José Vieira. Lúcia Estocco. Mari Temperaço. Onildo. Carlos de Castro. Professor Valder. Presente. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão, sob a graça e a proteção de Deus. Sim seja. Solicito, senhor secretário, que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 31ª sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2012. Os 24 dias do mês de maio de 2012, nesta cidade de São José dos Pinhais, estado do Paraná, no plenário Segismundo Salata desta Câmara Municipal, sob a presidência do vereador professor Assis, secretariada pelo vereador professor Imar, realizou-se a 31ª sessão ordinária do primeiro período legislativo do ano em curso, a ela comparecendo, além do presidente secretário, os demais vereadores e vereadoras, conforme consta do livro de presenças. Feita a chamada e havendo número legal, foram iniciados os trabalhos e aberta a sessão sob a graça e proteção de Deus. Procedida a leitura da ata da sessão anterior, foi aprovada sem observações. No expediente constaram as seguintes matérias: ofício do Poder Executivo, diversos, e deste Legislativo foram apresentados os requerimentos número 270, as indicações do número 8768 ao número 8790, de autoria dos vereadores José Vieira, Fenemê, Carlos de Castro, Onildo, e das vereadoras Lúcia Estocco e Mari Temperaço, todas elas solicitando diversas melhorias para a nossa comunidade. Também foram lidos os pareceres das outras comissões. Na ordem do dia foram aprovados os projetos de lei números 693, 703, 711 ao 714 e 716 e 717. A seguir, o senhor presidente declarou a ordem do dia da próxima sessão e usaram da palavra explicação pessoal os vereadores Onildo, professor Valder, professor Imar e a vereadora Mari Temperaço. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada e convocada outra sessão para o dia 29 de maio, no horário regimental. Para constar a palavra da presente ata, que após ir e achada conforme, vai devidamente assinada. Está em discussão a presente ata. Não havendo discussão, consideramos a mesma aprovada. Convido o senhor secretário a proceder à leitura das matérias referentes ao expediente das comissões. Do Poder Executivo, ofício 270, encaminhando o primeiro aditivo aos termos de convênio número 1617/2011. Diversos. Comunicados, números 62428, 62434, 62439, 62441, 62444, 62464 e 72546. Todos do Ministério da Saúde, do Fundo Nacional de Desenvolvimento, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados a esse município. Deste Poder Legislativo, indicação 8791 do vereador José Vieira ao Poder Executivo, que determina a recuperação com superantipal na rua Rio Negro, trecho entre as ruas Padre Ângelo Bertolin e Joaquim Ferreira Claudino, no Jardim Cruzeiros, e na rua Expedicionário Silvestre Skodowski, trecho entre as ruas Constante Moro Sobrinho e Oswaldo Anacleto Bobato, no Jardim Suíça. Indicação 8792, vereador José Vieira e Bira do Banco, que determina a recuperação com superantipal na rua Teixeira Soares, trecho entre as ruas Padre Ângelo Bertolin e Joaquim Ferreira Claudino, no Jardim Cruzeiro. Indicação 8793, da mesa diretiva, em atendimento à solicitação da Câmara Mirim do Colégio Estadual IP, à Secretaria de Educação do Estado do Paraná, que determine obras visando aumentar a altura dos muros do referido colégio. Indicação 8794, também da mesa diretiva, em atendimento à solicitação da Câmara Mirim do Colégio Estadual IP, ao Executivo, que determina aumento de frequência do patrulhamento por parte da Guarda Municipal e da patrulha escolar no entorno do referido colégio, principalmente no período noturno. Indicação 8795 da mesa diretiva da Câmara Mirim do Colégio Estadual IP ao Poder Executivo, que determina a construção de calçada para pedestres, bem como a retirada de entulhos que estão acumulados próximo ao muro do referido colégio. Indicação 8796 da mesa diretiva, pedido da Câmara Mirim do Colégio IP ao Executivo, que determina a construção de calçadas e aplicação de antipó na área de estacionamento do referido colégio. Indicação da número 8797 da mesa diretiva, do mesmo
colégio ao executivo com a instalação de câmeras de segurança do referido colégio. Indicação 8798, da mesa diretiva do mesmo colégio ao executivo para disponibilizar 30 computadores para a sala de informática daquele colégio. Indicação 8799, da mesa diretiva do mesmo colégio, que determina disponibilização de ônibus escolar para alunos do bairro IP2. Indicação 8800, da mesa diretiva do mesmo colégio, que determine melhorias na iluminação pública em torno do colégio. Indicação 8801, do vereador Gastão Vosgueral, ao Executivo, que determina alteração em sentido único na rua Paulinho Siqueira Cortes, entre a Avenida Rui Barbosa e a rua 7 de Setembro, no centro. Indicação 8802, do vereador Gastão Vosgueral, que determina a troca de lâmpadas de iluminação pública na rua Fedele de Bortoli, na esquina da rua Olívio Toso, no São Marcos. Indicação 8803, do vereador Gastão Vosgueral, que determina a colocação de lombada na rua Francisco Dal Negro, próximo número 3886, na colônia Rio Grande. Indicação 8804, ainda do vereador Gastão Vosgueral, que determina com urgência a instalação de semáforo na rua General Almeida Barreto Bom Claro, esquina com a Capitão Tobias Pereira da Cruz, na Vila Braga. Indicação 8805, do mesmo vereador, que determina a operação tapa-buracos na rua Sebastião Espejorim, no São Marcos. Indicação 8806, do vereador Toninho Danderson, ao Executivo, que determina a implantação de sistema de drenagem no Parque São José, localizado na Avenida das Torres. Indicação 8807, do vereador Carlos de Castro, ao Executivo, que determina a instalação de câmera de vigilância na rua Ieda Solange Ribeiro, esquina com a Avenida Alberto Fenelon, localizado no IP1. Indicação 8808, do vereador Carlos de Castro, que determina a aplicação da antipó na rua Polo Eputré e no Jardim IP1. Indicação 8809, dos vereadores professor Valdo e José Vieira, que determina a instalação de manilha para coleta de águas pluviais na rua Manaus, próxima à empresa Conforta, na Costeira. Indicação 8810, do vereador professor Valder, que determina a instalação de redutor de velocidade na rua Annelise Gellert Klisner, entre a Avenida Rui Barbosa e a rua Professor Serino Pedroso de Moraes, no Iná. Indicação 8811, do vereador professor Valder, que determina a instalação de placas de proibido estacionar em um dos lados da rua John Lennon, entre as ruas Alberto Bichibiche e a Avenida Rui Barbosa. Indicação 8812, do vereador professor Valder, que determina a adequação das lombadas existentes na rua John Lennon com a altura e largura compatíveis com a redução da velocidade dos veículos no Parque da Fonte. Indicação 8813, do mesmo vereador, que determina a adequação das lombadas já existentes na rua Tavares de Lira, com altura e largura compatíveis com a redução da velocidade dos veículos no Parque da Fonte. Indicação 8814, do mesmo vereador, que determina a instalação de placas proibidas de estacionar em um dos lados da rua Tavares de Lira, no Parque da Fonte. Indicação 8815, ainda do vereador professor Valder, que determina a construção de calçadas na rua Annelise Gellert Kirchner, na partir da rua Barbosa, no lado esquerdo, sentido rua Marechal Hermes, até os condomínios do Par, no bairro Iná. Indicação 8816, do mesmo vereador, que determina a instalação de lombada ou passagem elevada na rua Fredo Pinto, entre as ruas José Dornelles e Tiradentes, em frente à Igreja Adventista da Promessa, no Parque da Fonte. Indicação 8817, do vereador Gastão Vosgueral, que determina a operação tapa-buracos na rua Marechal Deodoro, esquina com a rua 15 de novembro, no centro. Indicação 8818, do vereador Gastão Vosgueral, que determina a operação tapa-buracos na rua Israelita, no centro. Indicação 8819, da vereadora Mari Temperaço, ao Executivo, que junto ao Governo do Estado determina a instalação de módulo visual no bairro Cidade Jardim. Indicação 8820, da vereadora Mari Temperaço, que determina estudos a fim de viabilizar a ação conjunta entre secretarias e equipe epidemiológica do nosso município, a fim de promover a limpeza dos terrenos baldios e a orientação aos moradores com relação às doenças provenientes de ratos e insetos. Indicação 8821, da vereadora Mari Temperaço, reiterando a indicação 5457 de 2010. Indicação 8822, da mesma vereadora, que determina a implantação de calçadas com área de passeio na Estrada da Roseira, no trecho compreendido entre a Avenida dos Bosques e a Rua Antônio Penite de Moura, no Borda do Campo. Indicação 8823, do vereador Onildo, ao Executivo, que determina o recolhimento de entulhos depositado na Rua Olívio Toso, no bairro São Marcos, em frente aos números 644, 1335 e 1415. Indicação 8824, vereador Onildo, que determina o regulamento dos entulhos na Rua José Trevisan, no bairro São Marcos, em frente aos números 247, 360 e 627. Indicação 8825, ainda do vereador Onildo, que determina o recolhimento de entulhos depositados na Rua Olívio Toso, 368, São Marcos.
Indicação 8826, do mesmo vereador, que determina recolhimento de entulhos depositado na rua Cezinando Ferreira da Cruz, em frente ao número 884, São Marcos. Indicação 8827, do mesmo vereador, que determina recolhimento de entulhos depositado na rua José Ernesto de Paula, no São Marcos, em frente ao número 590, 667, 702. Indicação 8828, do vereador Unildo, que determina recolhimento de entulhos depositado na rua Cezinando Ferreira da Cruz, em frente ao número 936. Indicação 8829, do mesmo vereador, com a mesma solicitação na rua Hamilton Lizuba, em frente aos números 173 e 578. Indicação 8830, do mesmo vereador, que determina recolhimento de entulhos depositado na rua José Trevisan, esquina com a rua Manuel Marcílio de Oliveira, no São Marcos. Indicação 8831, do mesmo vereador, que determina recolhimento de entulhos depositado na rua José Trevisan, bairro São Marcos, em frente ao número 971 e 1217. Indicação 8832, do mesmo vereador, com a mesma solicitação, a rua Olímpio Ferreira da Cruz, nos proximidades do número 77, 235, 310, 527. E indicação 8833, também do vereador Unildo, que determina a recuperação da pavimentação e todas as benfeitorias necessárias na rua Cezinando Ferreira da Cruz, trecho compreendido da rua Pedro Scripe até a rua Arthur Urban, no São Marcos. Pareceres das outras comissões. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer favorável à aprovação do projeto de lei 718 neste legislativo e 523 do Executivo. Parecer favorável à aprovação do projeto de lei 719 neste legislativo e 524 do Executivo. Parecer favorável à aprovação do projeto de lei 720 neste legislativo e 525 do Executivo. Todos eles tratando de abertura de créditos adicionais especiais no Orçamento Geral do município para diversas secretarias. Senhor presidente, era o que continha no presente expediente. Concedo nesse momento a palavra aos vereadores que farão uso da mesma na tribuna. Não havendo oradores hoje, passamos então à ordem do dia. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei número 693 de 2012, nesse legislativo, e número 501 do Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2013. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei número 716 de 2012, nesse legislativo, número 521 do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no Orçamento Geral do município, para a Secretaria Municipal de Saúde no valor de R$10 mil. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei número 717 de 2012, nesse legislativo, e número 522 do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no Orçamento Geral do município. Secretaria Municipal de Saúde, no valor de R$1.600.000. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei número 715 de 2012, de autoria dos vereadores Bira do Banco, Professor Assis, Carlos Machado e José Vieira, que torna obrigatória a instalação de dispositivos de segurança nas agências e nos postos de serviços das instituições financeiras, localizados no município de São José dos Pinhais. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. A ordem do dia da próxima sessão constará do segundo turno de discussão e votação do projeto de lei número 715 de 2012 e o primeiro turno de discussão e votação dos projetos de lei números 718, 719 e 720 de 2012. Então, neste momento, concedo a palavra aos vereadores que farão uso da mesma na explicação pessoal. Não?
Não havendo oradores hoje e nada mais havendo a tratar, declara-se encerrada a sessão, convocando a outra para o dia 31 de maio de 2012, no horário regimental. A sessão está encerrada.